Vamos agora até o Rio de Janeiro. Informação de momento: o Corpo de Bombeiros trabalha agora no resgate de vítimas depois do desabamento de um prédio. Isso aconteceu no bairro do Catete, na zona sul da cidade. 16 pessoas já foram resgatadas com ferimentos leves. Há pelo menos uma vítima presa sob os escombros. Temos Rafaela Cascardo com a gente já ao vivo, trazendo inclusive já a imagem do trabalho feito nesse momento lá no Catete. Rafa, o que já sabemos, o que temos de informação por aí? Licença. Oi, Carol. Olha, a expectativa agora é para a saída da última vítima que está dentro desse prédio, desse sobrado, na rua Tavares Bastos, na subida da comunidade Tavares Bastos, aqui no Catete, na zona sul do Rio, número 37 dessa rua. Seria um jovem de 21 anos. É a última vítima que falta ser resgatada após esse desabamento que aconteceu durante a madrugada desta segunda-feira. Então, 16 pessoas, segundo os bombeiros, já foram retiradas, a maioria com ferimentos leves, e agora a expectativa dessa última vítima também ser retirada do local. A movimentação por aqui é muito grande, como vocês podem perceber também. Há aqui a presença de uma ambulância já posicionada, aguardando aqui para que esse jovem seja retirado a qualquer momento, tá? Aqui, olha só para vocês entenderem um pouquinho de como funciona. É uma rua bastante estreita. Tem muita gente aqui acompanhando esse trabalho dos bombeiros, então há uma certa dificuldade também em relação a isso, mas os bombeiros foram acionados por volta de 4h36 da manhã. E aí vieram para essa ocorrência, desde então, trabalhando aqui para a retirada dessas vítimas. Felizmente, sem nenhuma informação em relação a óbitos por aqui, Carol, mas a movimentação grande. O prefeito do Rio, inclusive, Eduardo Paes, chegou aqui agora há pouco. Ele conseguiu entrar nesse local que está interditado, fez uma visita. A Defesa Civil também por aqui, para daqui a pouco poder analisar aqui a real condição desse imóvel. A informação é de que são alguns apartamentos que ficam nessa estrutura que é como se fosse um sobrado. Então, por isso, muitas pessoas lá dentro, pessoas que ficaram, algumas presas de fato embaixo dos escombros. Cerca de 50 militares atuam aqui na rua Tavares Bastos, incluindo especialistas do Grupo de Operações Especiais e do Grupamento de Operações com Cães. São usados ainda, segundo os bombeiros, olha só, uma movimentação grande aqui agora, de mais militares para entrar nesse local para fazer a retirada dessa última vítima. Então, ao todo são 50 militares, segundo os bombeiros, nessa operação. E também são usados drones com câmera térmica que ajudam ali a identificar a localização de possíveis vítimas sob as estruturas. E a Defesa Civil também já por aqui, outras equipes da Prefeitura. A rua Tavares Bastos está completamente interditada, então, obviamente, não dá aqui para acessar agora por carro essa rua que dá acesso à comunidade Tavares Bastos, no Catete, zona sul do Rio, que é inclusive onde fica a sede do BOP, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro. A gente vai seguindo aqui, acompanhando essa movimentação, agora com essa expectativa, Carol, de que a qualquer momento a última vítima possa ser retirada do local. Não sei se a gente consegue aproximar um pouquinho aqui a imagem para perceber a condição do imóvel, como está lá dentro. A gente consegue ver, pelo menos eu daqui, né, Carol, consigo observar esses escombros, essa estrutura bastante danificada, né? Realmente um trabalho aqui agora de retirada. A prioridade é a retirada da vítima, mas também de estabilidade do terreno. Então, obviamente, né, Rafa, a rua aí isolada, como a gente percebe nas imagens. Acredito, Rafa, que os imóveis também ali, aquela casa que fica justamente ao lado desse sobrado, também tenha sido esvaziada pelas autoridades nesse momento, porque há um trabalho também aqui, nesse momento, da Defesa Civil, de verificar a estrutura dos imóveis que ficam nessa mesma região, certo? Portanto, a casa ao lado desse sobrado, onde foi registrado esse desabamento, agora também esvaziado pelas autoridades por aí.
Sim, Carol, e é curioso porque a gente percebe, né, por fora, a estrutura aqui desse prédio onde houve o desabamento, ela está deteriorada, mas não, aparentemente, né, olhando por fora você não consegue imaginar o que aconteceu lá dentro. Realmente foi um desabamento bastante considerável, a gente percebe ali muita destruição através daquela porta em que a gente consegue observar, né? Perdemos o contato com a Rafaela Cascardo, mas ela trazia para a gente as imagens da parte externa, da parte de fora, com o trabalho feito pelos homens do Corpo de Bombeiros, também da Defesa Civil. Essas imagens foram disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros, em que a gente mostra exatamente a parte interna, como foi esse desmoronamento. Agora, o trabalho para resgatar esse jovem que ainda está sob os escombros. Outras pessoas já foram resgatadas com ferimentos leves, como a Rafa nos contava há pouco, pelo menos 16 pessoas retiradas desse local. O desabamento foi registrado durante a madrugada, mas a gente ainda vê ali uma intensa mobilização. A via ali parcialmente interditada, como também acompanhávamos nas imagens ao vivo, e o imóvel ao lado desse sobrado foi esvaziado e ocorrerá agora um trabalho da Defesa Civil para avaliar também a estrutura desse imóvel, dessa outra casa localizada ao lto desse sobrado. Portanto, a parte interna desse prédio que você vê agora em destaque na imagem, completamente destruída. São cerca de 50 homens trabalhando agora para tentar resgatar esse jovem, como Rafaela Cascardo nos contava, que ainda está sob os escombros. Olha aí a imagem. A parte interna completamente destruída devido a esse desmoronamento. Também Defesa Civil por lá para avaliar outros riscos nessa região. Estamos falando do bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro. São cerca de 50 agentes trabalhando no local agora. Bombeiros, Defesa Civil, já tem ali uma ambulância posicionada para os primeiros atendimentos ainda no local. Rafaela Cascardo está por lá, daqui a pouquinho volta para conversar mais conosco. A gente está acompanhando esse trabalho intenso dos bombeiros nessa região do Rio de Janeiro devido a esse desabamento.